entre Januário e Itacambiraí. A gente chega aqui, ó, nessa placa de entrada, ó, a rodovia tá ali, passando. E aí tem aqui, tem uma boa sinalização, tá lá, ó, Parque Nacional Cavernas do Pedruçu, da ICMBio lá, do governo. E é onde a gente vai entrar agora para conhecer, então bem prático. Pista, como eu te falei, bem retinha, o clima tá bem legal. E eu imagino que é pra lá que eu vou agora. Acho que pelo que eu tô entendendo aqui, as cavernas são aquela região ali, mas o parque é gigante. Vamos andar, vamos embora. Motinha chegou inteirona. E aí, pessoal, a gente tá aqui com o seu Pedro agora. É morador aqui bem no caminho mesmo aqui do parque. Ia perguntar, bom dia, seu Pedro. Bom dia. Muita gente passa aqui depois que abriu o parque, como que é? Muita pessoa, muita. Tem dia que passa uns 15 carros, 20 carros. É na faixa de uns 150 por semana, 200 pessoas por semana. Aqui, que nem hoje, a gente tá nesse clima aqui um pouco mais frio, mas aqui é só o ano inteiro, né? Só pra... Só agora. O ano inteiro é seca. Nós passamos aí uma temporada de um ano de seca aí. Agora começou a chuva. Esse tempo tá ótimo. Tá certo. Tem alguma preocupação? Quem tá vindo tem que se preocupar no caminho, alguma coisa? Não, a estrada é ótima mesmo. A vida é muito boa mesmo. É boa. Tá certo. E o senhor tá aqui vendendo uma bolachinha, um lanchinho aqui, né? Eu trabalho de caminhoneiro, a mulher tá pra São Paulo e esses dias tô em casa. Aqui no caminho, você já tem um contato total com a natureza. O clima já é bem mais fresco, passarinho passa à vontade. Aqui a gente está a uns 5 km do centro de apoio, que é a real entrada do parque. E a gente vai curtindo a paisagem aqui dos moradores locais. Vamos lá, vamos curtindo o caminho aqui. Pra quem gosta desse tipo de mata, caminho aqui, você pode ser que não perceba, mas a lateral é rocha. Olha o eco. A lateral é rocha o caminho inteiro. Então a gente está rodeando aqui um paredão de rochas. É muito legal. Vamos lá. Olha só, olha o tamanho e a altura lá das rochas. O eco batendo aqui. Você vê melhor o tamanho das rochas que vão beirando aqui. A consistência dela. Até onde eu pesquisei, tudo calcário. A ideia é que isso aqui era um mar antigamente. E é tudo rodeado, olha. Tudo rodeado. A ideia é que isso aqui era um mar antigamente. E isso aqui é tudo calcário que subiu mesmo. Cheguei aqui no centro de apoio. Aqui, ó, tem a casinha. Tem estacionamento aqui de onde a gente vai partir. E olha o que já tem já. Então, aqui nós chegamos no centro de visitantes do Janelão. Daqui parte para outros passeios, né? Para alguns passeios. Lapa do Índio, Lapa Bonita, Lapa do Boquete, Lapa dos Desenhos, o circuito do Arco do André, que é uma trilha mais de aventura, assim, uma cara mais de aventura, com vários obstáculos, e a Gruta do Janelão, que é o cartão postal. Então, a partir daqui sai para 4 trilhas principais aqui desse núcleo do centro de visitantes do Janelão. Olhando o mapa aqui, onde que a gente se encontra aqui, na verdade? Então, a gente pegou a estrada e veio até esse ponto aqui. Daqui a gente sai para várias trilhas, né? Aqui tem 3 trilhas, né? Cada cor é uma trilha. Não tem a trilha do Arco do André aqui, porque é uma trilha que foi inaugurada recentemente, tem um pouco mais de um ano. Então, os outros atrativos eles estão abertos há pelo menos 5 anos. Então ela não está aqui, mas tem essa 4ª trilha também. Tá certo. Vamos lá, vamos embora então. Vamos embora. Legal é que a gente está começando nossa aventura de verdade, né? Teve uma pequena caminhada, eu falo que é muito rápido, na verdade. Capacete aqui para proteção. E agora vamos passar para aqui, onde a gente que está nesse momento aqui com o Edson. Bom, depois do capacete, né, que é item obrigatório aqui para acesso aos sítios, aos abrigos e às cavernas.
A gente chega aqui no sítio da Lapa do Índio. Lapa do Índio, alguns dizem que é porque o formato, você olhando de longe, ela tem o formato da entrada, ele tem o desenho da cabeça de um índio. Outros dizem que é por causa de uns desenhos que tem aqui no sítio, que é um painel com arte rupestre. Dizem que é Lapa do Índio por causa dos desenhos de figuras humanas, que são de índios e tal. Mas enfim, chegamos aqui agora. O lugar também tem uma vista linda. A gente ainda está na parte mais baixa, mas na parte mais alta tem uma vista linda para a entrada da Gruta do Janelão. Sensacional esse lugar aqui também. O Janelão tem essa particularidade, né, das grandes clarabóias e as florestas dentro da gruta. Aqui é um pouco da gruta, né? É. E da Lapa do Índio. Essa rocha aqui é tudo calcário? Tudo calcário. Você nota que aqui o teto é bem escuro, né? Isso é resultado de fuligem, de fumaça, da ocupação aqui há milhares de anos. A ocupação dessas áreas, com fogueiras e tal, os povos vinham para cá, os grupos de pessoas, né, que ocuparam aqui há milhares de anos vinham para cá, acendiam as fogueiras aqui, e essas fogueiras deixavam o teto escuro por conta da fuligem, da fumaça dessas fogueiras. Você vê que o solo aqui ele parece um solo com muita cinza mesmo, né? Isso é resultado de cinza, carvão e tal, das fogueiras. Tem alguns desenhos aqui também no teto. Tem alguns para lá, não dá para ver muito bem porque está coberto com a fuligem, mas tem alguns aqui, ó. Tem alguns aqui, ó, meio apagados, tá vendo? Mas aqui já tem alguns desenhos. Na outra parte do painel tem mais desenhos. Os desenhos são mais nítidos. Que a gente já pega mais de frente, né? O janelão ali já. É. Pode aumentar ou diminuir a capacidade de suporte de cada atrativo. Pode falar. Aqui é o painel de arte rupestre da Lapa do Índio. E já tem alguns desenhos. O que predomina em boa parte dos painéis é a tradição do São Francisco, que é um grupo que ocupou aqui o Vale do Peruaçu. Então os desenhos geométricos, em duas cores, geralmente retrata a tradição São Francisco, aqui nesse painel. Mas tem outros grupos também, tradição Nordeste, Pior de Urubu. Esses grupos que você fala assim por nome, o que seria na verdade assim? Seriam povos que povos passaram mesmo. por aqui. Povos que habitaram aqui, passaram por aqui e deixaram os registros nos painéis, nas paredes. Tem uma, como você estava falando, ano assim, uma base? Exata não. Mas você tem aqui dos grupos mais recentes até os mais antigos, períodos entre 1.200 e aproximadamente 9.000 anos. É o que se sabe até hoje, né? Mas a arqueologia aqui do parque, creio eu, tem muito que avançar também. Nome? Francisco? Francisco, e aí, o que você está achando do passeio? Primeira vez que você vem? Não. Já veio outras vezes já? Sim. O que você gostou mais até agora? Mocó. Do Mocó? Onde você viu o Mocó? Ali. Ah, ali, aquele bichinho lá que tá no canto, né? E aqui das cavernas aqui, o que você achou? Pinturas. As pinturas, né? Você indicaria algum amiguinho vir aqui conhecer? Você chama algum amiguinho? Chama. Ah, sim. Vem, pessoal, vem passear aqui, vem conhecer o Peruaçu. Peruaçu. Aí, obrigado, viu? E o senhor, da onde que vocês são? A gente mora em Paraty, no Rio de Janeiro. E esse é o nosso segundo dia no parque, a gente chegou ontem. Quer dizer, a gente chegou antes de ontem. Ontem a gente visitou uma parte do parque e agora a gente está aqui. E aí, o que estimulou você vir conhecer assim as cavernas, assim? Vocês gostam mesmo? A gente gosta desse tipo de viagem, desse tipo de atividade, né? A gente acha que a gente sempre praticou, a gente acha que é importante para as crianças, né? Então a gente está tentando proporcionar um pouquinho disso para eles. Aí, legal. Muito obrigado aí, viu? Então a gente chegou aqui agora na entrada da Lapa Bonita. Essa caverna tem esse nome porque ela é uma das cavernas mais ornamentadas do parque. Ornamentadas eu quero dizer com formações rochosas, tipo estalactites, estalagmites, colunas.
travertinos, cortinas, pérolas, cristais. Então são vários tipos de formação lá no interior da caverna. É uma caverna também escura, até certa parte dela. Depois desse primeiro salão de entrada, a gente vai com lanterna, né? Então precisa de iluminação artificial. Ela não é iluminada naturalmente lá dentro. Então, por isso, Bonita é uma das cavernas referências assim, do parque, por conta dessa característica particular dela. E aqui, o que seria o nível aqui para quem está vindo? Seria de risco, assim, vamos dizer? Dessa caverna aqui? É leve. Você fala o grau de dificuldade? Isso. É leve essa caminhada. Você vê que rapidinho a gente chegou aqui, né? Foi. Caminhada curta, não é tão íngreme. Sobe um pouco, mas não é tão íngreme. Depois a gente pega um trecho plano para chegar aqui. Então é leve. A gente viu até crianças ali, né? Então, família. Aqui já dá uma boa esfriada já, né? Você vê que a temperatura mudou totalmente. Né? Ó, a gente tá nessa parte aqui, é o primeiro salão dela, da Bonita, que é onde ainda é iluminado. E aqui a gente pode ouvir o gotejamento e ver também essas áreas mais úmidas aí, onde tem os musgos, os líquens, verde, essa área mais esverdeada, é onde tem gotejamento. A caverna está totalmente ativa, né? Então está em processo de formação das estalactites e dos espelhotemas, que a gente chama, que são essas formações que ornamentam a caverna. Então é uma caverna totalmente ativa, viva ainda, e nessa primeira parte dá para a gente ver o gotejamento. Lá dentro também a gente vai conseguir ver algumas áreas com as formações ainda gotejando. Vocês estão vendo aí, né? A imagem. Olha lá. Aqui tem essas formações que a gente chama de couve-flor. Elas estão meio esverdeadas assim, por conta da umidade aqui, do ambiente aqui ser mais úmido. Então vai formando os musgos, os líquens aqui. E a partir desse ponto a gente vai entrar na parte escura, onde tem essa caverna, ela é uma das cavernas que mais tem aranha marrom aqui. Então cuidado na hora de colocar a mão, de encostar em algum lugar, olha antes, para você não correr o risco de ser picado por uma aranha marrom. Eu não sei se você sabe, mas a picada da aranha marrom, quando ela pica, naquele local ela vai inocular o veneno e aquele local ele vai necrosar, vai virar um ferimento. Esse ferimento ele vai necrosar a pele ali e ali o ferimento não para de crescer. Então você tem que usar um remédio específico para aquele tipo de picada de aranha, tá bom? Então cuidado na hora de pôr a mão nos locais aqui. Que já escurece mesmo, né? Já escurece bem. E segurança até para proteger o patrimônio da caverna aqui também, porque você tem áreas que as formações elas são muito sensíveis, né? Então, se você pisotear lá, por exemplo, você vai quebrar. Entendi. Aqui tem os travertinos, várias estalactites, várias estalagmites também. Toma. Aqui nesse ponto tem as helictites, elas são formas mais irregulares, né? Elas meio que contrariam a lei da gravidade ali, ó. Elas se formam de maneira bem irregular, assim. Algumas parecem até espirais, assim. Aqui chega a escorrer muita água aqui na caverna? Ou porque tem muita pedra no caso ali? Tem muitas formações. Não, atualmente não escorre muita água, mas é uma caverna que pelo tipo de formação, a gente nota que houve um período de um fluxo de água bem maior aqui. Inclusive, se a gente olhar o contexto da caverna... E para vocês verem, né? Você chega numa caverna dessa, o tanto de informação que tem, e fora o fator turístico aqui que a gente vai andando, vai conhecendo, a experiência é sensacional, e as informações vão complementando isso. Vamos lá. Nossa, aqui já também tem... Nossa, tem muito, hein? Muito. Pode acontecer dela se desprender, dela se soltar,
Não é algo tão frequente assim, mas pode acontecer sim. Deixa eu fazer uma foto aqui. Acho que ficou. Deixa eu ver aqui mais. É como se a água tivesse escorrido por aqui e fosse depositando o mineral. E aí vai depositando no mesmo ponto onde ele vai escorrendo e vai formando, né? Vai acumulando naquele mesmo ponto onde a água desce e vai se formando as cortinas assim. E tem as elictites aqui, ó. Tem várias outras aqui. A gente viu lá perto da entrada, mas tem várias. Eu ia perguntar, esse aqui, esses mais envergados aqui, o que seriam? Parece até dá até a impressão de uma planta, na verdade. São elictites. As elictites são formações rochosas também. Só que aí o processo de formação dela é diferente das outras. De caverna mesmo, no caso? É comum de caverna. Chama cristal de calcita. Agora essa caverna também tem as formas. Está numa área mais restrita da caverna e ele é mais sensível, né? Uma área mais sensível. Esse aqui é o cristal de calcita, que é um cristal um pouco mais comum, mas não menos delicado, né? Ele só é um pouco mais comum em ambiente de caverna. A dimensão dessa caverna aqui, você tem ideia? Ela tem, até onde a gente vem aqui, aproximadamente 300 metros de projeção horizontal. Mas ela é bem maior lá para dentro. Várias aranhas, né? Tem várias aqui. Aqui já é o salão vermelho. A visita ela vai até esse ponto aqui, porque daqui para lá tem a questão do sedimento que se levanta quando você entra, acessa essa área aqui. Tá vendo que o solo é mais vermelho? Isso aqui tem um sedimento que veio do solo lá em cima. Então aqui a gente não entra para não levantar tanta poeira aqui dentro. E aqui vocês vão vendo, né, a dimensão que a gente vai andando aqui, olhando aqui pra frente, tamanho da cratera aqui, legal, a gente vai subindo. Vamos lá, mostrar pra vocês verem. Lapa do boquete. Ela tem essa parte aqui e tem a parte de lá. Aqui tem um painel com alguns desenhos. Tem uma escavação muito antiga aqui. Mas isso aqui não foi escavação de estudos arqueológicos, até onde se sabe, né? Então não encontraram nada aqui, até onde se sabe. Mas tem o painel com os desenhos. Do outro lado tem um painel com alguns desenhos e onde tem uma escavação também. Dessa escavação é de onde saíram pelo menos 6 esqueletos aqui do parque, 6 esqueletos humanos, de pessoas que foram sepultadas de várias idades diferentes. De crianças até adultos, entre 35 e 40 anos. Aqui os gráficos, você imagina, é aquela mesma situação, né? Mesma situação. Os povos e as geométricas mais comuns aqui são da tradição São Francisco. Tem outras figuras também da tradição piolho de urubu, que são animais um pouco maiores, numa cor só. Tem algumas figuras de carimbo ali. Tem uma que lembra um cesto, aqui mais à direita do painel. Lembra um cesto em vermelho e preto. Tem uma cobra ali, vermelha, um tom meio avermelhado. Tem estudos sobre isso aqui, sobre os painéis daqui. Tem estudos feitos por arqueólogos sérios, inclusive equipes da UFMG, da USP, estudaram esses sítios daqui entre as décadas de 80 até anos 2000, por aí. Então, tem estudos sérios realizados sobre o Vale do Peruaçu, sobre a arte rupestre, sobre os sepultamentos realizados aqui, né, da Lapa do Boquete. Tem algumas escavações. Aqui a gente já vê direto as trincheiras abertas, né, das escavações. Tem desenhos também, desenhos grandes lá em cima.
Aqui também são cavernas, no caso? Essas áreas que não tem tanta profundidade, a gente chama de abrigo. Também são bem queimadas, né? Você vê assim que... Isso aí é resultado de muita fuligem de fumaça, muita fogueira que foi feita aqui nesse abrigo. E a rocha aqui é uma dimensão mensurável aqui o tamanho dela. Pode comentar. Então, aqui a gente tem uma placa que ilustra um pouco os achados daqui da Lapa do Boquete. Lapa do Boquete é considerada um dos sítios arqueológicos mais importantes da América Latina por conta dos achados aqui, né? Dos estudos realizados com esse sítio arqueológico. Então daqui saíram 6 esqueletos, mais vários instrumentos de pedra, de osso, de madeira foram encontrados aqui também. Fibras vegetais trançadas, então blocos riscados, você pode ver que ali embaixo tem um bloco todo riscado, assim, com várias marcas, incisões na pedra. Então, pode falar. Tem alguns desenhos ali, tá vendo? Ali, aqueles desenhos, eles são no fundo, que são desenhos mais clarinhos ali, são picoteados na rocha. Eles são como se fossem em baixo relevo na pedra. Então, o cara, para fazer o desenho, há milhares de anos, ele precisou de um instrumento com a ponta e um outro para bater e ir fazendo a gravura, né, na rocha. Então, não é pintado, ele é gravado, é picoteado, é uma pictogravura. E aqui nessa trincheira, a gente nota o seguinte, daqui saíram alguns esqueletos. Tem aquela escavação de lá, também saíram esqueletos de lá, saiu esqueleto daqui. Então, durante a escavação desse sítio aqui, os arqueólogos encontraram vestígios de silos, onde eram armazenados grãos, na parte de cima, na parte superior. Tem silos aí de aproximadamente 1.200 anos, que, pensando no processo de ocupação histórica daqui do Vale do Peruaçu, eles são mais recentes. E são vários, ó. Você vê que tem mais para a esquerda ali, tem mais para a direita, tem aqui, ó, nessa parede de cá. Tem vários pontos com fibras vegetais, que eles usavam para armazenar os grãos e forravam, às vezes, o buraco, cavavam e forravam com palha, armazenavam os grãos ali e depois cobriam. Nos sepultamentos aqui do Boquete e lá da Lapa do Malhador também, de onde saíram 5 esqueletos, nos sepultamentos eles tinham um padrão de sepultamento interessante, que era de forrar a cova com pigmento amarelo, com pigmento vermelho, que eles extraíam em boa parte dos casos da rocha. Aqui tem as rochas que eles usavam para fazer os desenhos nas paredes. Eles usavam o sílex, que é uma rocha vermelha, e tem o sílex também amarelo. E essas rochas, elas têm óxido e hidróxido de ferro. Então, quando ela oxida, também ela fica amarelada. Ela é vermelha naturalmente, mas quando oxida fica mais amarelada. Então, eles extraíam o pigmento amarelo e vermelho, forravam a cova e sepultavam o morto ali, naquela cova forrada com pigmento. Em alguns casos, até na urna. Usava as urnas funerárias e forrava a urna com esse pigmento, vermelho e amarelo. E interessante é que eu li um artigo sobre esse sepultamento daqui, e os arqueólogos identificaram que nos sepultamentos das crianças tem mais pigmento amarelo do que vermelho, por exemplo. Em alguns casos só tem amarelo. E nos adultos, mais pigmento vermelho. Em alguns casos até preto também, mas mais pigmento vermelho no sepultamento dos adultos. Então, há uma relação, uma provável relação entre o pigmento, né, o significado da cor amarela do pigmento, com as crianças, e o vermelho com os adultos, que é uma coisa que eu acho bem interessante daqui. Assim. Aqui nós saímos da Lapa do Boquete e descemos até a travessia do Rio Peruaçu. A gente está na calha do Rio Peruaçu. O rio está barrento assim porque choveu, né? A gente está em época de chuva, quando está descendo água. O rio, na verdade, hoje é um córregozinho porque a gente está sofrendo há vários anos com problemas de incêndio nas cabeceiras, nas veredas que reabastecem o rio aqui embaixo, na região das cavernas.
e muita extração de água, poços sugando água na região de recarga. Então tá só um córrego assim, mas já foi um rio gigantesco, até para construir o Vale do Peruaçu, né, precisava de ser um rio muito grande. Então a gente chegou aqui agora na calha, vai atravessar ele aqui, pegar a trilha da Lapa dos Desenhos, sentido centro de visitantes. Daqui também dá para ir para a Lapa dos Desenhos e retornar pela trilha, seguir margeando o rio, subindo para o Arco do André. E aí, para ajudar, começou a chuvinha agora, né? Vamos indo, mas tá tranquilo. A gente já veio no clima de chuva mesmo já. Vambora. Verdade. Sobrou um. Aqui. Não tem nada. Esse aqui é o fruto do jequitibá, né? A casca do fruto, na verdade. Isso aqui é como se ele tivesse uma tampa, tá vendo? Ela parece um prego. É interessante. Aí ele funciona como se fosse uma tampa do fruto, ó. Ele fecha o fruto, aí ele tá lá na árvore. Opa, aí ele solta esse prego. Quando é a época dela liberar a semente, o prego tá lá tapando ela. E as sementes estão aqui dentro, encostadas aqui nele, ó. Que ele tem um formato meio triangular também, tá vendo? Então as sementes ficam acomodadas aqui do lado. E lá dentro. Quando ele solta a semente, o prego, que é a tampa, as sementes caem. E elas são sementes aladas. Elas têm uma sementinha com uma pá, parece uma pá de helicóptero, assim, de ventilador. Então quando ela cai girando, e aí a semente é dispersa pelo vento. Que é o jequitibá que eu falei, que é uma espécie de mata atlântica, né, que ocorre aqui na região. Legal. As partes aqui abertas, ó, com a pereiro. Pereiro. O nome é pereiro. Aqui é a semente, ó. A semente, ela tem essa capa, né, fininha, parece um papelzinho de tão fino. E ela também, a dispersão é aérea. Quando o fruto está na época da dispersão, ele abre, igual você está vendo aqui, ó. A gente está vendo aqui que ele abre, e são várias sementes, uma em cima da outra, formando várias camadas assim. Fica parecendo um livro aberto, com as páginas todas uma sobre a outra, assim. Fica bem bonito. É a forma da natureza se reproduzir, né? Reproduzir. E que essa semente já está quase germinando também. Já começou a soltar casca, vai pegar a umidade aí e logo ela germina. Aqui a gente está passando pelo sítio Limoeiro. É um sítio arqueológico também. Não é um sítio com tantos desenhos que nem onde a gente passou até agora. Tem algumas figuras, poucas figuras, da tradição nordeste. E a gente vai passar por essa passarela aqui agora, sentido o centro de visitantes. Então, como eu disse, ele não é um sítio com muitos desenhos, né? Mas tem alguns poucos desenhos aqui nessa parte do painel. Pouquinhos mesmo. Tem alguns aqui. São os mais nítidos. E tem alguns ali mais à esquerda. Aqui, ó. E já estão um pouco mais apagados lá também. Então, esses não estão tão nítidos, né? Esses aqui um pouco mais. Aqui aparenta uma cena de ritual, porque tem uma aglomeração, figuras humanas assim. Aparentemente uma cena de algum ritual. E tudo vai sendo separado aqui no caso, né? A parte do parque, né? Uhum. Essa preparação aqui. Sim. Isso para não afetar o lugar, né? Porque se um dia forem feitas escavações aqui, o solo aqui não recebeu tanto impacto, né? Não afetou, de repente, alguns artefatos que podem estar mais na superfície aqui. Aqui bem... Degrau. Assim, aqui é um clima bem úmido já, né? Aqui está bem úmido. Aqui a gente está na base, praticamente na base do cânion, né? Nesse trecho da trilha. Então na base do cânion é onde passa o rio Peruaçu, é a parte mais baixa, e é onde tem os paredões, e onde tem mais essa característica de mata atlântica. Então é mais úmido, mais sombreado, né? Tem os paredões que ajudam a sombrear, mas tem a floresta também que é maior, e tem folhas o ano inteiro. Aqui a gente está num cânion então, no caso, rocha dos dois lados aqui. Rocha dos dois lados aqui. Que a gente não consegue ver muito bem do lado de lá, mas do lado de cá a gente já tem uma boa noção, né? Aqui já fizeram alguma trilha na superfície dos cânions ou não tem? Na parte de cima? Isso.
Sim, tem algumas trilhas, mas ainda não tem trilhas formalizadas, digamos assim, né? Todas as trilhas são mais próximas aqui à base do cânion, que é onde tem os abrigos, né? Onde tem os sítios arqueológicos, onde foi maior parte da ocupação ancestral do Vale do Peruaçu. E aí vocês vão conhecendo aí, né? Todo o canto que você anda aqui, na verdade, tem uma informação e tem uma beleza, né? Que nem essas rochas aqui. Olha só. E olha, dá até medo passar por baixo, para falar a verdade. Porque olha a dimensão aqui. Como é. Passando aqui, olha. Isso aqui não cai não, né? Porque olha. Caramba, é muita rocha mesmo. Até tá trincada ali, mas... Pode acontecer, né? Mas assim, hoje a situação da rocha aqui, ela tá bem estável, né? Então não há um risco tão grande assim. E olha, eu falo pra vocês, o nível de caminhada aqui também não é grande não, porque a gente tá andando aqui há pouco tempo, na verdade, os locais são próximos, maneira de dizer assim. Tanto que a gente viu crianças ali no fundo andando, então, como ele falou, tem ali a trilha do André ali, que tem uma dificuldade bem maior, mas aqui eu achei muito legal, assim, até pra eu que não sou muito bom assim em caminhada, vamos andando. A gente está margeando o rio Peruaçu, a trilha passa na margem do rio Peruaçu. Tem essa barragem, né? A gente só tem as ruínas dela hoje. Mas é uma barragem que serviu aqui para abastecer de água a sede da antiga fazenda Terra Brava, que funcionava aqui nessa região do parque. Ela tinha uma roda d'água aqui perto da barragem que movia um carneiro de força, que bombeava a água lá para a sede da fazenda e também movia um gerador que gerava energia. Então toda a água e energia que ia para a fazenda era tudo usada de maneira autossustentável a partir do uso aqui do rio. Tem a placa aqui, né, também? Uhum. Aqui da trilha da Lapa dos Desenhos, a gente está chegando na travessia do rio, né, onde tem a ponte aqui da travessia, e tem essa placa aqui de sinalização daqui do parque, que é uma sinalização interpretativa. Ela tenta ilustrar como que era o modo de vida das pessoas que habitavam aqui no Vale do Peruaçu há milhares de anos atrás. As diversas possíveis atividades desenvolvidas aqui, né? Os desenhos nas paredes dos painéis, a confecção de ferramentas de pedra no período paleolítico ali, o uso do fogo, né, para cozinhar, para assar alguns alimentos, para eles se alimentarem, o cultivo de alguns tubérculos, alguns grãos, né, aqui na região do Vale do Peruaçu, a fabricação de cestos com fibras vegetais e cerâmicas, a coleta de frutos, a caça, o uso de utensílios de cerâmicos para captar água e cestos para poder carregar. Enfim, a pesca, que também é uma atividade muito comum aqui, por conta do rio. E o rio, ele tem total influência na ocupação do Vale do Peruaçu, porque se a gente for ver bem, boa parte dos sítios, quase todos os sítios que existem aqui no Vale do Peruaçu, eles estão de alguma maneira associados à calha do rio, próximos de alguma maneira à calha do rio. Então nesse processo de ocupação o rio era fundamental para eles se manterem aqui. Até aproveitar para a gente completar aí, eu estava perguntando a você das orquídeas. O clima aqui é muito úmido. Você já chegou a ver algumas flores aqui? Sim, sim. Mais próximo do cânion, onde é mais úmido. Porque à medida que você está dentro dos paredões, você está mais confinado aí dentro dos paredões, você tem a floresta mais fechada e é mais úmido. Úmido e quente, que é propício para algumas espécies de orquídeas. Não são muitas, mas existem algumas. E aí quando você começa a subir, né, você chega na região que é mais de mata seca, que é um tipo de floresta que ela é adaptada para o clima seco. Então ela se comporta como se fosse uma caatinga no período seco. Então fica mais difícil as orquídeas se manterem nesse tipo de ambiente, porque é mais seco e mais ensolarado assim, nem todas conseguem se adaptar. Então, vamos lá. Aqui foi o próprio pessoal do parque que construiu ou essa ponte já tinha já?
Essa ponte não, foi depois desse processo de estruturação das trilhas do parque, que começou em 2014, né? E aí o parque abriu em 2014 ainda em caráter de teste, mas oficialmente o parque está aberto desde 2017. Então a abertura oficial do parque é bem recente, né? Se pensar que só em 2017 é que abriu oficialmente, nós temos aí quase 2 anos e pouco de uso, né? E que a gente conhecendo aqui a mata, né? Aí você vê que ela tá bem, aqui ela é bem mais fechada, né? É bem fechada mesmo. Agora a chuvinha chegando aqui já, mais forte aqui, mais intensa. Chuva para ajudar nós. Ajudar a gente. Refrescar o calor. Quando você vê, Então, o que nem tava falando, né? Aqui é muito úmido, a umidade aqui é muito grande. Então você imagina que deve ter de mata aqui. Na verdade, aqui de espécies diferentes. Olha a chuvinha. E a gente está na trilha para Gruta do Janelão. Primeira parte da trilha, a gente já vê aqui o falso janelão, que é essa abertura que tem aqui na serra, né? Que as pessoas, como eu falei antes lá na Lapa do Índio, as pessoas vinham para cá, não sabia direito onde que era o janelão, se deparavam com essa abertura e achavam que era o janelão. Aí ficou conhecido como falso janelão por isso. Mas a trilha para o janelão segue aqui pela direita, até a gente chegar na entrada da caverna, onde tem um painel com arte rupestre, com alguns desenhos. A gente vê que é o local mais visitado, assim, seria o Janelão, no caso? Janelão é a caverna mais visitada do parque e é o cartão postal, porque além de ser um lugar lindo, maravilhoso, dá a impressão de que você está entrando num outro mundo, assim. É um lugar que é muito agradável também. E não é a trilha mais difícil do parque, então é acessível, né? Está bem estruturada. Legal, vamos lá, vamos conhecer então. Lá. É isso aí, vocês vão acompanhando aí. E é bem perto, pessoal, uma trilha bem fácil mesmo, aparentemente aqui, dos locais que a gente está indo. Dá até para fazer realmente um passeio em família mesmo, para estar vindo visitar aqui. Olha só para vocês verem aqui o tamanho, olha a dimensão, olha a altura da rocha. Olha a altura da rocha. Olha só aqui. Aqui é a entrada do Janelão, onde a gente está entrando, entrada do Janelão. Para vocês conhecerem aqui, a gente ainda vai entrar uns 2 km para dentro ainda. Olha lá. Porque assim, depende. O André, eu sugiro assim, gosta de aventura, quer ficar mais tempo no parque, numa trilha com um pouco mais de aventura, o André é a trilha. Agora, tem gente que às vezes tem algum tipo de limitação. Para vocês darem uma olhada aí como que é. André já não é a caminhada que eu recomendo. Mas eu estava falando com as pedras no chão ali. Isso daí, né? Se a pessoa quer visitar todos, tem 3, 4 dias para visitar o parque, tá, tranquilo. Mas aí se ela for fazer perdido, ficava com depois, só que aí eu não respondi mais, eu tava... Olha só que da hora, pessoal. Que da hora que vocês... o buraco aqui. Eu tô com o casal, mas esse tipo de até achei que era... Eu não sei, o casal era pra partir de hoje. Eu achei que fosse aqui ele. E olha aqui a entrada da caverna. Ele falou desse vizinho. É isso aí, o giro no Janelão aqui que a gente tá pegando. O pessoalzinho chegando aqui também. Muita chuva agora. Só para vocês terem uma ideia aqui da dimensão que a gente tá, um negócio assim indescritível. Aqui embaixo. É um negócio assim realmente monumental aqui, uma coisa assim que, como eu tava falando agora, a lente da câmera não consegue te dar uma definição exata da grandiosidade do local que tá aqui. Eu acho que só pessoalmente mesmo você vindo e ter uma ideia da cratera, o local aqui, o vão que a gente tá. Incrível mesmo. Se tivesse tempo aqui, haja foto. Vamos lá. E a gente ainda tem muito chão para andar ainda. Muita coisa para andar, muita coisa para ver. Olha o caminho lá embaixo que a gente vai percorrer, ó. Vai seguir no rio ali. Então tem muito chão ainda e muita beleza pra gente ver ainda. Vamos lá. Isso aqui é o que no caso? Ah, palha no caso, né? Folha dessa rama aí, ó, desse cipó aí. Ele vai morrendo, vai renascendo, vai rebrotando. E onde ele morre,
deixa essa camada profunda aqui de folha. Ó, fundo mesmo, hein? Folha e galho. Prontinho. Nesse trecho da trilha, a gente já consegue ver melhor os cogumelos vermelhos aqui desse ponto e o conduto do Minotauro, onde está a pedra da tartaruga. Ela tem o formato da tartaruga, mas vai muito da criatividade de quem vem aqui. Tem gente que vê dinossauro, vê rato na pedra, logo na entrada do conduto lá. Tem gente que vê tatu, enfim, vai muito da criatividade de cada um. Então, aqui a gente está na segunda clarabóia, está embaixo dela, onde tem essa florestinha aqui, que é o Jardim do Éden, conhecido como Jardim do Éden. Lá ao fundo, a gente tem a terceira clarabóia, na entrada no teto da caverna, a terceira clarabóia, e logo depois da terceira clarabóia, a Dolina dos Macacos, que é um buraco ainda maior do que as clarabóias. Dolina é diferente de clarabóia, né? O conceito de dolina é um pouco diferente. Então, tem a Dolina dos Macacos, e lá no final, onde tem aquela outra floresta, na Dolina dos Macacos, é que está a perna da bailarina, que é considerada a maior estalactite do mundo. Vamos lá, e aqui você vai andar tudo aqui no caso? Estão caminhando até lá, até naquela florestinha lá. Mostrar... Daqui lá tem quase 1 quilômetro. Vamos lá. Então ainda tem um chãozinho pra gente caminhar. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma foto sua aqui pra vocês olharem aqui. Eu vou dar uma volta na câmera aqui, pra vocês terem uma ideia de um pouco da dimensão. É muito grande. Esse é o nosso giro aqui e realmente muito impressionado aqui com a dimensão do lugar. Eu nem sei onde eu faço a foto aqui, porque se eu viro pra cá, é esse espaço. Se eu viro, vou virando pra lá a parede, pra cima, pra lá. Então onde que você virar aqui é sensacional. Então, difícil mesmo. É difícil. Vamos lá, vamos pegando aqui. Nosso amigo aqui, companheiro aqui do lado aqui, aguentando a gente, né? Prazer, né? Vamos lá, deixa eu fazer. Vambora, vamos caminhar que tem mais ainda. Estamos aqui na Dolina dos Macacos. A Dolina dos Macacos tem esse nome por conta de uma família de guaribas que ficavam no alto aqui, nessa região aqui. E aí ficava muito próximo do buraco, deram esse nome. E aqui nós chegamos onde tem essa areia aqui, tem essa prainha, onde tem a perna da bailarina, que é considerada a maior estalactite do mundo, com 28 metros. Tem uma régua na placa de sinalização aqui do parque, que ela ilustra um pouco o fundo, que é com a metragem da altura máxima da caverna, com a Estátua da Liberdade, compara a Estátua da Liberdade com a altura da caverna, o Cristo Redentor e a perna da bailarina com a altura de uma pessoa. Então dali dá para ter uma noção dessa escala de altura daqui dessa caverna e da própria perna da bailarina. Tô lá em cima, o pessoal tá vendo aqui. Uma chuva maravilhosa. Agora... É o último ponto de parada aqui da Gruta do Janelão, onde está a perna da bailarina. É o fechamento do passeio aqui desse atrativo do parque. E daqui a gente retorna para o centro de visitantes, para o estacionamento, ou para outros passeios, ou para um retorno para a cidade. E eu estou lá em Itacarambi, né, onde a gente costuma ir lá atender as pessoas e organizar os passeios. Então eu convido as pessoas que tiverem interesse de conhecer o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que querem ter um contato mais direto com a natureza, viver um pouco ao ar livre, tem a oportunidade de estar vindo para cá,
venha, conheça o parque, vocês não vão se arrepender, o lugar é sensacional. Esse lugar aqui então nem se fala. Então a gente está lá em Itacarambi para receber vocês de braços abertos. Tem estrutura de hospedagem, restaurante, tal, para quem quer, né, ter uma estrutura mínima de conforto. Itacarambi oferece isso para vocês, é só procurar a gente organiza o seu passeio. Espera aqui. E é isso aí, pessoal, mais uma vez agradecer aqui ao amigo Leidson, excelente pessoa aqui. Fica a indicação para quem vir visitar ele, visitar aqui as cavernas, entrar em contato com ele, eu vou deixar na descrição. Então você para aqui na cidade, que é a mais próxima aqui no caso, e faz todos esses tours. Eu fiz um tour bem rápido aqui, posso te falar, porque a gente gosta mais de incentivar. Mas quando você vir aqui, tem história que não acaba mais. Então tem muita história, muitas coisas. Então assim, 3, 4 dias no mínimo para você dar uma volta aqui. Fora que esse lugar tem uma espiritualidade assim, fora do normal, né? Que nem estava explicando aqui, muitas pessoas se emocionam aqui, choram, que realmente tem uma sensação diferente. Alguma coisa você sente que tem no local aqui. Agora a gente vai pegar uma chuvinha, uma chuva linda aqui, chuva de Deus, aqui que tá caindo. Mas eu acho que vale tudo para conhecer essa maravilha aqui, valeu tudo. Então, agradecer mais uma vez o Leidson aí. Eu que agradeço pela escolha. Curtam o vídeo, compartilham e entrem em contato aí com o pessoal daqui, faz uma visita, beleza? Tchau, tchau para vocês. Valeu. E olha a gente voltando aqui no caminho, né? E a chuva, pegando aqui, a chuva chegou mesmo, mas é uma chuva linda. Você olha assim na cratera, olha só a cratera, né? Não é a cratera o nome, mas olha só a chuva, que legal. E o mais legal ainda é que você vê esse verde aqui justamente onde a chuva bate. Já aqui do outro lado, quase não bate chuva. E a gente vai subir nas pedras. Olha, aqui no Peruaçu. Olha lá o janelão lá, o janelão ficou no fundo. Todo conjunto aqui de obras-primas. E a gente vai continuar escalando aqui. E aí? Chuvinha boa, né, velho? Pois é, deixa eu dar melhor. Marlon, joia? Beleza? E aí, comadre? Só passar aqui no canto. Beleza. Aqui. E aqui a gente está em Itacarambi. Aqui é o cais aqui de Itacarambi. A gente está mostrando para vocês. O pessoal costuma vir aqui. Como Januária, né? Tem aquela parte histórica que passava aqui os vapor, trazia mercadoria, levava passageiros, tudo aqui nesse local. Então tá aí que ainda, olha, um pouco de herança. Diferente de Januária, o rio tá passando bem aqui junto mesmo aqui, né? Então a gente fica bem no acesso mesmo para chegar no rio. Tá aqui, ó, Januária. Januária foi, desculpa, Itacarambi. Ó, o rio é enorme. O Velho Chico aqui, o rio São Francisco. Quem não conhece, São Francisco. E aí, pessoal, começando aqui o segundo dia. Lembrando que o certo é que você tem pelo menos uns 4. O Leidson já tá aqui já, né? Falei certo? Leidson. O Leidson tá aqui, o guia. Eu falei pra ele que eu tenho um problema com o nome aqui. E a gente tá na cidade de Itacarambi. O que eu falo pra vocês? Tem Januária, que é uma cidade também grande aqui na região. E tem Itacarambi. A cidade mais próxima é Itacarambi, uns 15 quilômetros. Então é mais aconselhável você ficar aqui às vezes do que Januária. Tem pousadas, tem hotéis por aqui. E também você vai estar em contato com ele aí, né? Só chamar, vai estar no suporte aí. Agora vamos começar, ó, a situação da roupa aqui. Só tá começando, choveu de madrugada, mas o sol aqui é sol de verdade mesmo, tá bom? Vamos embora aí, vamos caminhar que o dia é longo. Valeu. Olha lá, tá lá, ó, Itacarambi. E outra, aqui no fundo é o Rio São Francisco. Então, você tá aqui às margens do Rio São Francisco, tem um cais, uma pracinha bem legal de você andar. A motinha tá ali, agradecer o cunhado Danilo, né, que arrumou a moto. Tá fazendo tudo quanto é rali aqui, de Montes Claros até aqui Peruaçu. Mas muito obrigado, Danilo, cunhadão aí, valeu mesmo. Vou mostrar sua motinha como é que tá aqui. Só uma geral nela aqui, só mostrar para o moço como é que tá a moto dele aqui. Tá aqui, o negócio é rali mesmo. Hoje, nosso segundo dia, a gente está indo aqui para Lapa do Rezar. Lapa do Rezar ficou conhecida
por esse nome por conta das caminhadas para lá, para a caverna, que as pessoas faziam aqui na região para fazer missa, para pagar penitência. Enfim, as pessoas antigamente até pegavam pedaços de estalactites, estalagmite, para fazer presépio de Natal. Então a caverna que tinha muito essa característica mais religiosa. E hoje nós iniciamos nossa caminhada para lá, com a primeira parada aqui no antigo alambique do Seu Gero. Aqui, pessoal, na época dos festejos da padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, as pessoas se reuniam aqui para fazer os festejos e como aqui era um alambique, né, cachaça, rapadura aqui não faltava. E forró a noite inteira, até o dia raiar. E apresentar também hoje aqui? Hoje a gente pode ficar juntinho. Tem uma companheira aqui, nossa amiga Patrícia, voluntária aqui no Cavernas do Peruaçu. De Brasília, né, Patrícia? Isso, eu sou engenheira florestal e eu faço parte do programa do voluntariado do ICMBio e hoje eu vou acompanhar vocês. Patrícia, fala um pouquinho só, você de Brasília, como que você se inscreve aí no programa? Eu moro em Brasília e sou engenheira florestal, como já falei, mas qualquer pessoa pode participar do programa do voluntariado. É só entrar no site do ICMBio, sejamvoluntario.gov.br e se inscrever. Você faz um cadastro e se inscreve nas chamadas abertas para qualquer parque nacional regido pelo ICMBio. Esse não é o primeiro que você participa, não, né? Esse é o quinto que eu participo. O que você pode falar assim rapidamente da sua experiência? Eu, como engenheira florestal, sempre busco aprimorar a minha profissão dentro desses parques, né? Conhecer um pouco sobre a vegetação, sobre a geomorfologia do lugar, e acaba tendo um contato maior com a comunidade. A comunidade sempre tem como enriquecer muito, né, esse conteúdo que a gente tem. E além de conhecer essas belezas, né? Então, o voluntariado, ele enche a gente não só profissionalmente, como pessoalmente também. Legal, vamos embora então. Bora lá. Isso aqui é uma casa de caranguejeira, ela tem a toquinha, tem uma toca lá dentro, né? Ela faz um revestimento nas paredes do buraco. Isso aqui é a tampa. Não vou abrir agora porque tá molhado aqui, é difícil de abrir. Aí se eu for tentar abrir, vai danificar a portinha da casa dela. Mas ela faz um revestimento por dentro, na tampa, com uma seda, para formar a tampa. E ela faz, você pode ver que o buraquinho é redondo. E a tampa encaixa perfeitamente na borda do buraco e não deixa a aresta para você poder puxar assim, né? Fica totalmente arrematada aqui na boca do buraco. E ela sai por aí mesmo? Sai por aí. Então é mais fácil ela abrir por dentro do que você pegar por fora e tentar abrir a tampa. É o sistema dela, né, que ela vai criando. Tem que tirar sarro. Como sabia no meio da floresta, né? Ou não, né? Ou talvez usava tanto que até fazia o recurso ficar escasso. Mas eu acho que nessas pequenas proporções assim não era uma ameaça, não. Sim, concordo. Até porque se você ver aí a quantidade de macambira. E aí o pessoal das orquídeas aí, olha o que eu encontrei aqui no norte de Minas, ó, no Peruaçu. Aqui uma baunilha, uma orquídea, e tá bonita, olha só como que ela tá aqui vigorosa. Subindo aqui. Você já chegou a ver o fruto dela alguma vez aqui ou não? Não, ainda não. É que eu falei, como o local aqui é muito úmido, a gente fala que em São Paulo a gente tem ali no sul, ali das praias do sul, pelo excesso de umidade. Quem tem um clima mais seco é muito difícil. Mas devido a essa umidade aqui, esse clima, proporciona a gente encontrá-la aqui, olha, bem vigorosa, subindo aqui. Quem sabe um dia a gente não volta aqui e colhe o fruto da baunilha aqui mesmo. Vamos lá. Vamos seguir aí só para vocês aqui as curiosidades no Peruaçu. Vamos embora. Essa espécie, essa árvore aqui, ela solta as cascas assim, ó, tá vendo? Esse aqui a gente conhece como imburana de cheiro aqui na região. Tem gente que chama de imburana branca, ou umburana branca, ou amburana branca, depende muito da região. Ela é cheirosa, tem uma madeira, a casca aqui é cheirosa, a semente dela é cheirosa, bem cheirosa. E é dessa madeira o povo usa muito para fazer artesanato, gamela, colher de pau, esculpir carrancas. E a semente e a casca o povo usa para fazer chá, para fazer remédio para problemas de estômago, para dores, indigestão, esse tipo de problema. A semente dela também é muito utilizada para fazer rapé, até para perfumar o rapé.
a pessoa que gosta de cheirar rapé, né? Ela é muito utilizada também para dar o cheiro. A madeira também é utilizada para fazer as dornas, para colocar cachaça, para armazenar cachaça. Ela também dá um sabor especial para a cachaça. Enfim, é uma madeira que tem uma infinidade de uso. Móveis, aquela uma madeira rosada, bonita, então dá para fazer móveis, porque é uma madeira macia também, fácil de ser trabalhada. E é isso. Aqui nesse caminho aqui, eu estava comentando, tem muitas plantas aqui que de repente até a gente estava comentando ser catalogadas no futuro. E o suor aqui, devido à umidade, ele é constante, é o tempo todo. Ainda mais pra gente que passou o Natal e Ano Novo aí, é um ótimo caminho pra gente perder as gordurinhas indesejadas aí. Vamos lá. Outra aqui que é bem interessante também é essa aqui. Pode falar. Essa aqui é o imbiruçu ou umburuçu, depende também da região e tal. Aqui o povo conhece como imbiruçu, porque dessa madeira, da casca dela, as pessoas tiram a imbira. O que é a imbira? A imbira é uma fibra que tem na casca. As pessoas costumam tirar a casca bem comprida assim, ó. E aí esmaga a casca. Depois que esmaga a casca, fica só a fibra. Então essa fibra as pessoas usam para fazer corda, para fazer linha, para costurar saco. Hoje usa menos, né? Antigamente as pessoas usavam muito recurso natural para fazer esse tipo de coisa. Usavam a fibra para fazer buchas, para espingarda, para munição, para carregar a munição ou para carregar a espingarda. Usa para fazer, para calafetar barco, para vedar a junta ali onde uma tábua junta na outra no barco, quando a pessoa fabrica o barco. Usa a fibra ali dentro, com piche, para vedar. Enfim, tem uma série de usos essa madeira aqui. Fora que a florada dela também, ela dá uma flor branca grande e os animais na floresta gostam muito, principalmente veado, cutia, catitu às vezes come também, mas o veado é mais comum comer a fruta dela. E o caçador adora, né? Porque vem, arma rede próxima da árvore com a florada dela e aproveita para matar os bichinhos. Conhecida por esse nome por causa do uso religioso, as pessoas vinham para rezar aqui. Então lá para rezar uma das maiores cavernas do parque, tem um sítio arqueológico logo na entrada com um painel com uns desenhos. Sensacional esse sítio arqueológico aqui, é um dos mais legais que eu acho do parque, porque ele tem uma quantidade maior de figuras na cor branca. E essas figuras na cor branca, elas retratam o quarto período da tradição São Francisco, que foi um grupo que ocupou também, que passou por aqui pelo Vale do Peruaçu. Então ele tem um significado todo especial, não só por conta do branco, que é o quarto período da São Francisco, esse é mais um fator, mas se a gente pegar o uso contemporâneo dessa caverna, o uso religioso dessa caverna, um uso contemporâneo, e comparar com o uso ancestral dela, de milhares de anos, com a ocupação do Vale do Peruaçu há milhares de anos, esse lugar também foi utilizado para cultos religiosos, pelos antepassados que passaram por aqui. Então o lugar, por si só, ele já tem uma atração para esse fim, ele já tem uma energia voltada para esse fim mais espiritual, assim. Então esse lugar é sensacional, é especial. Vamos lá. E aqui os desenhos já começam. Já tem alguns desenhos aqui da tradição São Francisco, inclusive alguns já em branco, com uma cor branca. Aí se você entende que simboliza uma outra época, no caso, né? É uma outra época. Porque como a tradição São Francisco ela ocorreu em 4 períodos distintos, houve intervalos entre um período e outro, né? Intervalos de alguns séculos, assim, segundo os arqueólogos que estudaram os sítios arqueológicos daqui. Então, esses intervalos variavam aí entre 300 e poucos anos, 700 anos e por aí vai. O que mais ocorre é a São Francisco. Você vê que tem muita figura geométrica em 2 cores, aqui, ó. Contorno com preenchimento. Algumas figuras só tem contorno, algumas geométricas só tem contorno. Nossa. Esse
Tem gravura também ali. Tem gravura ali. Os desenhos que você vê geométricos em uma cor só, eles retratam esses que estão isolados, né? Isolados que eu digo assim, só a figura geométrica, sem um preenchimento, sem o acompanhamento de uma figura humana ou animal, elas retratam o primeiro período da São Francisco. Deixa eu só pegar mais aqui. Caça. Tem alguns instrumentos de caça, alguns animais, alguns objetos provavelmente de utilitários assim, de uso cotidiano. Cestos, potes de barro. Mas aqui tá doido, olha o tamanho da pedra em cima da gente. Vou pedir só você pode bater umas cultos. Ó, os desenhos. Você tem o desenho nessa borda dessa pedra aqui, depois aqui, e eles seguem margeando ali, ó, as formações rochosas, até lá no alto. Nossa, como que os caras conseguiram pintar lá em cima? Muito alto, escalando. Aqui dava para escalar. Acredita-se que sim, né, que escalando, porque aqui tá um pouco óbvio, assim. Sempre tem um apoio, né? Tem apoio para subir. E aí, lá em cima, você tem alguns instrumentos de caça. Você tem flechas, você tem propulsor, principalmente flechas e propulsores. O propulsor era um instrumento usado para lançar as flechas. Então nesse painel aqui e no painel da Lapa dos Desenhos, você vê com maior frequência esse tipo de instrumento de caça. Você tem raízes ali, provavelmente tubérculos, né? Parece desenho assim de tubérculo, algum tipo de tubérculo. Mandioca ou outro tipo de raiz. Para lembrar da raiz, né? Então, e aí você tem povos um pouco mais recentes no período de ocupação daqui que já eram agricultores, então eram povos que eram um pouco mais sedentários e tal, então eles ficavam mais tempo aqui. E aí eles já cultivavam esse tipo já tinham esse hábito, né, de cultivar algumas coisas, alguns grãos e tubérculos. Vamos lá. Pode passar na frente. Deixa eu pegar a lanterna aqui pra gente. Com certeza. Aqui na entrada da Lapa do Rezá também você vê muito esse tipo de situação. Tem um pouco ali, lá perto quando a gente chegou, mas você vê muito esse tipo de situação aqui, ó. Tá vendo? O solo remexido, com as pedras todas assim expostas e tal. Em conversa com alguns arqueólogos aí, eles relataram que quando chegaram aqui na década de 80, o solo aqui na entrada da Lapa do Rezá, a gente até vai ver isso, mas você tem uma pedra que é toda riscada, né? Toda com as marcas na pedra assim. Pode falar. Aquelas pedras tipo, conhecidas como afiador. Mas já tem uma controvérsia aí na arqueologia dizendo que ele não é nada de afiador, era uma forma de expressar alguma coisa. Então a coisa está meio que sendo conhecida ainda, né? Sendo desvendada. Então, como eu estava falando aqui da entrada da Lapa do Rezá, o solo tem alguns pontos que o solo na entrada da caverna está todo remexido. E os arqueólogos contam que quando chegaram aqui na década de 80, no início da década de 80, eles já encontraram o solo dessa maneira. E eles foram investigar, conversar com os moradores aqui da região, principalmente os mais velhos e tal. E ninguém sabia falar direito o que realmente tinha acontecido com o solo aqui na entrada da caverna. Mas eles descobriram que tinha uma espécie de lenda do ouro, um ouro encantado que mudava de lugar para não ser encontrado, e que às vezes esse ouro ele descia, ele mudava de lugar, as pessoas viam luzes no céu mudando de lugar, e às vezes esse ouro ele nessa mudança ele passava de um lugar para outro e descia próximo a cavernas, e que as pessoas costumavam cavar procurando esse ouro. Então tinha esse mito do ouro encantado.
que as pessoas relatavam com uma certa frequência e relatam até hoje. Com menor frequência hoje, mas as pessoas ainda relatam desse tipo de evento. Então aqui próximo na entrada dela, no primeiro salão de entrada dela, o solo é todo remexido. Acredita-se que pode ter sido isso, né? As pessoas vindo em busca desse ouro há muito tempo atrás, e escavando a entrada, porque alguém deve ter visto uma luz descer aqui e tal. Mas enfim, a história que a gente não sabe direito como foi que aconteceu. Caramba, que entrada, hein? Aí lá também tem uma abertura, né, em cima. Tem uma clarabóia aqui também. Nossa. Eu ouvi umas histórias do povo contando que via umas bolas de ouro pulando de uma montanha para outra. E Será aí... que não é na Chapada Diamantina? Não, é aqui. Aqui também? Ouvi aqui. Você ouviu de quem? Você lembra? Eu ouvi que eu passei a virada lá na casa de Giovanni. Olha só pra vocês verem aqui essa caverna, caverna rezar. Olha só lá o tanto de pedra caída. Olha a abertura. Pra vocês terem uma ideia aqui. A gente vai entrar lá dentro agora, vai filmar. Mas impressionante a grandiosidade aqui, olha. Olha só a nossa cabeça. Uma pedrinha dessa que cair aqui grava a gente. A árvore. Olha o tamanho dessa estalactite aqui. Vamos lá. Tem vários aqui. Tem um ali, ó, uma espelhotema ali, uma estalactite com uma saída pro lado, assim, ó. Ela parece a cabeça de um alien. É tudo que vocês vão... Vai inventando aí, né? Vai inventando. Interpretação. Caramba, mas que legal. Aqui realmente dá pra fazer um festão aqui mesmo. Fazer uma missa da Gilmar até. Sim. Ela te contou a história? Não contou a história. Seu da Santana, né? Não, é a família da Gilmar. Ah, Gilsara. Da é, Santana Gilsara, né? É, Gilsara, da Gilmar, que trabalha lá Sim. com você lá. A família da Gilmar morou uns anos lá na caverna. Eu não sei se o pai dela chegou a morar, mas alguns tios e tias. E deixa eu só te perguntar. Essas pedras aqui, se entendem que foi desabamento aqui? Foi desmoronamento, caiu do teto. Foi o teto que desmoronou. O salão, de repente, será que ele se completava aqui? E veio toda essa parte para baixo? Se completava como assim? Você pode ver que ali, ali é mais terra, na verdade, né? Sim, com certeza. Essa terra, inclusive, é sedimento. É provavelmente sedimento do rio. O rio já veio aqui nesses níveis aqui, que o rio ficou lá embaixo hoje. O rio está num nível bem abaixo daqui. Eu não sei quanto, mais ou menos, mas eu acredito que vai dar mais de 100 metros de desnível até o rio. Então, onde o rio passa hoje. Então, ele já foi um rio grandioso para escavar esse vale do Peruaçu inteiro. Então, ele já esteve nesse nível. E essa terra aqui pode ser tanto sedimento que o rio trazia, ou pode ser solo que caiu com a abertura daquela clarabóia lá na entrada que a gente viu. E abre o buraco, despenca o teto, e o solo que está lá acima da caverna desce junto. Tem umas figuras nesse bloco aqui no interior da caverna, já tem umas figuras picoteadas. São gravuras na rocha. Aquela coisa do picoteado, que é o cara, para fazer o desenho, ele teve que usar uma ferramenta com ponta, né? Uma pedra mais dura do que o calcário, e uma outra ferramenta para bater. Então ele ia fazendo o desenho picoteando a rocha. É um tipo de desenho que a gente chama de pictogravura. Na arqueologia é uma pictogravura. Aqui já começa a ficar escuro. Nossa, é muita rocha aqui, né? É muita. E aqui a gente vê perfeitamente essa questão das camadas de formação da rocha calcária, né? Como ela é uma rocha que foi formada no fundo do Mar de Bambuí, aqui na região,
você vê períodos, né? Períodos de formação mais rápidos, com as camadas mais finas, e períodos de formação de camadas um pouco mais demoradas. Camadas até um pouco maiores ali, ó, mais espessas. Cada camada dessa se entende por um tempo na história, vamos dizer assim. Um período de deposição de matéria orgânica no fundo do mar. Cada período é como se tivessem, por exemplo, em períodos que o mar recebeu mais matéria orgânica ali e depositou essa matéria orgânica no fundo. Se esse período de depósito ele é mais rápido, ele tem um intervalo de depósito mais rápido, a camada é mais fina. Se você tem um período de depósito de matéria orgânica lá no fundo um pouco mais demorado, a camada é mais grossa, ela é mais espessa. Então, a espessura da camada vai determinar o tempo de deposição, enfim, o período de deposição, se ele é maior ou menor. E isso indica também vários fatores aí. Quem estuda geologia vai entender melhor isso, assim, em termos de clima no planeta, naquele período, e por aí vai. Deixa eu conferir aqui. Aqui a caverna ela está escura. Ela tem uma característica bem particular em comparação com as outras cavernas, que é isso aqui, ó. Você tem o desmoronamento, tem a abertura lá, a entrada dela. E aqui o desmoronamento, ele não interrompe a passagem por completo. Então você tem uma entrada de luz ainda até o fundo da caverna. O fundo dela está logo ali. Então você tem uma entrada de luz até o fundo. E isso, o que acontece aqui dentro? É bem particular. As aves, principalmente as aves, elas entram aqui por conta de ter uma iluminação. Não sei se às vezes procurando alguma coisa, alguma saída ou alguma coisa para comer. Elas entram aqui. Só que elas ficam confusas aqui dentro. Elas esbarram nas formações aqui, nas paredes e morrem aqui dentro. Acho que o ambiente, esse jogo de luz aqui, deixa elas meio confusas e elas acabam morrendo aqui. A gente vai ver esqueleto de aves aqui, vai ver aves mortas. Vai ver até uma múmia de um arapaçu ali na passagem. Essa múmia está aqui aproximadamente, só que eu conheço ela aqui, está há quase 20 anos. Uma múmia de um arapaçu. Tem mocó mumificado aqui, que morreu aqui dentro. Tem, enfim, muitos esqueletos de aves, principalmente. Acho interessante que cada caverna tem um cheiro diferente, né? Uhum. Perceber que ao longo da caminhada aqui dentro tem um caminho, uma marca que é o limite de pedras. A gente tem ficado dentro desse limite, que é a trilha. Nossa, que dimensão! É grande, né? Caramba! Que o pessoal não vai conseguir ver não, deixa eu só mudar o ISO aqui ao máximo. Essa formação aí do meio, Leidson. Acho que na foto dá certo. Mais lá pro fundo, sabe? Aqui é de uma juriti. Só ficou o bagaço mesmo. Só o esqueleto aí. Essa daí tem uns 17 anos que eu conheço ela aí. E tem uns mais recentes também que morreram, mas já está tudo decompondo. Não ficou conservado igual esse. Ali, ó. O juriti também. Aí eles morrem mesmo aqui, né? A gente vai ver vários ali. É porque, olha só como é. Vamos só ver como que é a luminosidade. Aqui deve ter sido algum corujão. Quer ver? Apaga a luz aqui só pra gente ver o que é aqui. Tem um brilho ali, né? Fica a uma... luz que vem lá de fora, a luz na coisa vai acostumando. Nossa! Aqui tem uma cascata de travertino. Que lindo. Lindo esse aqui, né? É uma cascata. Isso aqui, houve períodos em que essa caverna também tinha um fluxo muito grande de água que vinha do teto, ó. Você vê que tem as formações grandes aqui.
em cima, né? Escorria, essa água escorria por aqui, deixando depósito de calcita. Escorria por aqui. Aqui onde ela pegava esse desnível, foi formando os travertinos. Então foi formando esse conjunto de travertinos, que é o que a gente chama de cascata de travertino. Travertino, pra quem não entende, que é meio que um buraco aqui, né, na ponta. É uma piscina natural, uma barreira, sei lá. Ó, aqui o arapaçu está mumificado. É uma múmia de arapaçu. Tem uma qualidade de mármore que a gente chama de travertino também. De mármore? É. Mas não é esse tipo de formação, não. Não tem nada a ver com isso. Olha. Mas eu queria saber por que será? Será que tem alguma ligação? Porque a origem do nome, né? Uhum. Eu fiquei curioso agora também. Eu não sabia disso, não. Nossa, com certeza essa aqui é a maior mesmo, né? Ó, aqui tem que ter cuidado, aqui escorrega, aqui desliza por causa da areia aqui. Nossa, aqui é um salão gigante, né? Olha, vocês não estão vendo aqui a altura, mas aqui é um salão gigante. Aqui deve dar uns 40 metros de altura. Não, aqui realmente é uma igreja, uma catedral. Pessoal, vocês não têm ideia aqui da dimensão aqui. Tem um eco dentro, né? Como se fosse uma catedral mesmo. E olha, esse pilar aqui no meio dá até uma coisa assim meio culta mesmo, né? No centro aqui, né? Negócio bem esotérico, vamos dizer assim. Mas aqui vai só um pouco pra frente lá, Edson, pra gente mostrar aqui a dimensão. Olha, pessoal, o negócio é gigante aqui mesmo. Se perdeu lá. Beleza. Nossa, aqui... Isso aqui é uma... Vou pegar aqui. Não sei se vai dar certo, mas a gente já tá com a luz natural ali. Mas a gente fica olhando pra lá, ó. Fica olhando pra lá, com as luzes todas apagadas. E fica assim por um tempo. Vamos ver se o olho acostuma. Tá vendo? Tá tudo escuro? Se quiser ficar em silêncio também, fica à vontade. Nossa, é muito silêncio aí. E a gente não consegue enxergar nada, porque tá tudo escuro ali, né? Não, o local aqui é que eu te falando, realmente o local aqui por uma questão religiosa é o lugar. E aqui é o seguinte, se você fica olhando pra cá por um tempo, por causa da luz natural que entra lá atrás, você vai ficando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aí a luz natural de lá, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar que a sua pupila, por causa do escuro, sua pupila vai dilatar e você vai receber mais entrada de luz que vem de fora. Mesmo estando de costa para a luz aqui, está entrando luz natural. E aí sua pupila vai dilatar e você vai começar a enxergar aqui dentro. Enxergando aqui dentro, você consegue ver o teto, ver as paredes e ver até o caminho aqui, a trilha que a gente tem que fazer para sair da caverna. Então a gente já saiu daqui até sem luz. A partir desse ponto aqui, sem lanterna. Só com a luz natural que entra, porque o olho acostuma depois com a escuridão daqui e com essa pouca. Olha, pessoal, vocês estão vendo aqui, mas não dá para ter noção da dimensão que isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma catedral. Isso aqui é pela grandiosidade, acho que 500, 600 mil pessoas aqui, eu acho que é tranquilo. Pelo tamanho do local. E dizer que isso aqui o pessoal fazia coisa religiosa aqui. Então, tem essa pedra no centro ainda, então... Olha, bem no centro, fantástico mesmo. E a sensação aqui é outra coisa. Olha só, vocês podem ver que a pedra está bem no centro mesmo lá. É bem interessante mesmo. Ó. Gostou aí, Patrícia? Eu achei mais surpreendente aqui que o janelão, falar a verdade.
É. Nossa, eu achei que negócio surpreendente mesmo. Nossa, olha só. E aqui você pode ver nesse canto, ó, nessa parede. Não sei se é... Deixa eu só colocar aqui pra ele. Só acertar uma coisa aqui pra ele. Nesse canto aqui, você vê que a parede é mais lisa, né? Não tem tantos estalactites aí igual o outro, por exemplo. Aqui teve menos infiltração de água, né? Então por isso tem menos formação. Onde você tem mais infiltração, você tem mais formação, que é onde a água passa dissolvendo a rocha. Falando assim, grosso modo, né? A água dissolve a rocha e vai deixando o depósito do mineral da rocha, por onde ela passa. Essa formação aí do centro, ela é um estalagmite? É uma estalagmite. Essa grandona aqui é uma estalagmite. Lá, ali você tem outra estalagmite. Deixa eu mudar o foco aqui. Aqui é uma estalagmite. Outra estalagmite. Outra estalagmite. Ela aqui. E é grande, você tá vendo que ela... Agora que tá só o esqueleto, mas ela é tamanho, quase do tamanho de uma galinha. Nossa, essa rocha aqui, né? E ela não chegou no chão, né? Não chegou no chão. A outra ali também parece ser impressionante. Ah, voando. Na que eu fui lá, era uma festa de morcego. Você ia descendo, você se ia sentindo na cabeça toda, batendo na sua cabeça. Agora aqui dá a impressão que ela é... Aqui, ó, acredito que aconteceu isso. Elas estavam juntas ali naquele ponto. E aí deve ter ocorrido algum movimento no solo aqui, alguma erosão por baixo aqui. E se desprendeu, separou ali. É porque fica muito colado, né? É. E se você for olhar bem, eles têm o formato de encaixe, um no outro ali. Provavelmente ela tinha um ponto de encontro, né, da estalactite com a estalagmite. E depois desprendeu. E ficou assim, solto. Um pouco aqui, por favor. Porque essas pessoas não utilizavam esses lugares à toa. Você acha que, assim, a humanidade, ela tem, eu acho que ela tem já há muito tempo essa coisa do significado de sepultar seus mortos, de escolher os lugares para a prática de alguns rituais. E boa parte desses sítios, eles foram escolhidos, não foi aleatoriamente. Você vê que gerações, né, de milhares e milhares de anos, as pessoas escolhiam os mesmos lugares para determinados tipos de rituais. Tem alguns sítios aqui que tem muitas figuras de bicho, tem outros sítios que tem mais figuras geométricas. Então acredito eu que cada lugar ele tinha uma particularidade, ele tinha um significado específico, especial. E as pessoas não escolhiam aleatoriamente, assim, tinham um porquê escolher aquele lugar. Porque o meu antepassado escolheu aqui, ele praticou os cultos aqui, praticou os seus rituais aqui, eu também vou escolher esse lugar porque tem uma ancestralidade por trás disso e tal. Então eu vejo o Peruaçu como um vale sagrado. Cada lugar tem seu significado especial. Assim. Não, mas olha só, duro de mostrar, a lente da câmera não mostra o que é isso aqui. Só estando aqui mesmo. Olha.
Essas pedras aqui, se entende que são, pelo que você está falando, estalagmites ou não? Estalactites que caíram aqui. Caiu ou tombou. Ou foi um estalagmite que tombou, ou um estalactite que caiu do teto. Eu acho que foi um estalagmite que tombou. Quando a gente olha essa pedra aqui, parece uma coluna, mas se entende que ela, sem ou com ela, não faria diferença, de repente. A caverna? Ela foi formada, né? Foi A coluna formada. é a junção do estalagmite de baixo com o estalactite de cima. Isso. Eles se juntam. Então, analisando que parece um pilar, mas de repente para a caverna em si, não faria diferença. Não faz. Até porque Apareceu depois. Até porque se você fizer um corte, assim ó, fizer um desenho da caverna assim ó, você vai ver que ela forma uma estrutura de sustentação, um arco. Naturalmente as cavernas aqui, elas formam essa estrutura de sustentação arqueada. Quando ela só desmorona o teto, ela só perde essa sustentação quando ela perde a estrutura de sustentação, ela perde essa estrutura de arco. Ela fica um pouco mais aberta, digamos assim, né? Essa estrutura de arco ela vai se perdendo e a ação da gravidade fica mais forte, digamos assim, no teto da caverna e é onde ele desmorona. Mas em termos da coluna fazer diferença na questão da sustentação do teto, por exemplo, da caverna, não faz diferença, não. Deixa eu só pegar vocês dois aqui um pouquinho, pode ficar em cima aí? Só para pegar com essa coluna aqui. Pegar no bom sentido, né? Olha. Olha só. Olha o que a mente leva. Você nota que o travertino, aqui que eu falei com você ontem, né, cara? O travertino é formado onde tem desnível, onde a água escorria, onde ela passava ali, deixando depósito da calcita, que é o mineral da rocha calcária, e ela vai depositando o mineral. E onde tem esse desnível, onde ela vai passando, ela vai formando os travertinos. Nesse caso aqui, você tem travertinos maiores, com travertinos bem pequenos, na borda deles. Tem travertino em cima de travertino. Ali também, alguns menores. Aqui você tem as cortinas. Dá. Parece renda, né? São muitos, né? Parece um folhado. Vou fazer uma foto aqui. São muitas mesmo, vem uma cascatinha, né? Vou fazer uma foto daqui. E aqui tem os coraloides, que são essas formações aqui, um pouco mais, aliás, bem mais. Você pode... posso pedir, você pode fazer só uma foto aqui, por favor? Tem uns aqui que parecem pequenas arvorezinhas, lembra um pouco da estrutura da Nossa, aqui tem muito, né? própolis. Ó, Sim. Eu acho que lembra até algas, pra falar a verdade, petrificada. Algas, coral. por isso coraloide, lembra coral de fundo de mar, né? Sim. Então por isso tem esse nome. A gente vai ver uns ali que são muito delicados, muito fininhos. A gente é impressionado com a delicadeza da formação dele. Olha isso. Quão delicado é isso aqui. Parece uma plantinha. Parece uma arvorezinha, né? Miniatura. Muito lindo. De tão delicado que é. Tem que estar isolado mesmo, que senão... E aqui no passado, as pessoas às vezes vinham no escuro, sei lá, pisavam. Tá vendo que aqui já foi quebrado. Alguns aqui já foram quebrados. Aqui já foi quebrado. Se a pessoa não conhece, chega e pisa mesmo.
caminhada da hora que a gente começou até aqui. É isso aí, pessoal. A gente aqui nesse giro, né? No Peruaçu, convidando todo mundo a vir conhecer essas gigantes cavernas aqui, vamos dizer. E tem que vir pessoalmente mesmo, viu? Aqui voltando à entrada. Ó. Lá para trás. A caverna que se vai. E aqui a entrada dela com a luz que vem. O tamanho. Que não é pequeno. Não é nada pequeno. Aqui dá uma foto legal de vocês, hein? É. Olha pra cá um pouquinho os dois. Olha só. Vamos descer lá pra gente ver. Pode passar. O Peruaçu é um convite, uma viagem que nós estamos com a nossa prosperidade, né? Verdade. É isso aí. Falou tudo. Convite a uma conexão com a prosperidade. E aí, pessoal, a gente vai se despedindo agora. Vamos voltar na caminhada aqui. Mas pra mim, sem dúvida, essa caverna aqui o pessoal chama de rezar. Onde eram feitos cultos, outras coisas aqui. Sensacional. Sensacional mesmo, em todos os sentidos aqui. Gigantesco, enorme, sei lá, uma sensação diferente. Mas todo o parque aqui é válido para vocês visitarem. Sou um pouquinho, né? Perde peso, mas valeu a pena. Eu acho que eu demorei para vir aqui no Peruaçu e hoje eu vejo que eu demorei mesmo, porque o lugar é sensacional. E voltar aqui nos próximos anos. Se não há dúvida, voltar mais preparado como aventureiro e nas outras trilhas que são várias aqui, conhecer o parque todo. Vamos lá, vamos para a saída. Fica aí, pare um pouquinho, sinta a energia. É isso aí, a energia do lugar. Vambora. Vambora, deixando aqui essa... Olha. Tudo aqui é gigantesco. Olha só, dá um giro na dimensão. Eu acho que é nada, mas quem sou eu? Quem sou eu para discutir com um arqueólogo, o cara que está na academia, o cara que estuda, pesquisa isso e tal, para testar o cara. Fechando nosso passeio aqui com o Leidson, a Patrícia aqui em Itacarambi. Mais uma vez queria convidar todo mundo
E agradecer aqui a companhia dos dois, hoje a Patrícia, ontem o Leidson aqui. E fazer o fechamento com vocês dois também, convidando todo mundo aí. Então venham para o Peruaçu, venham conhecer, venham aproveitar e viver uma espiritualidade, viver a natureza como ela é aqui. O Peruaçu eu enxergo como um convite a uma viagem de conexão com a nossa ancestralidade, né? Além das paisagens lindíssimas, das cavernas que têm uma beleza única, uma grandiosidade, que acaba sendo um momento de reflexão, um convite à meditação, realmente um lugar muito, muito especial, acho que vale a pena conhecer. E fica aí, entra no site aqui, vou deixar sempre na descrição do vídeo as informações do site, do Leidson aqui também, e para vocês verem, entrar em contato e agendar aqui a sua visita, tá bom? Tchau para vocês aí, não deixe de compartilhar o vídeo aí para mais pessoas conhecerem esse trabalho. Aí. E desse viveiro que tem aqui no parque mesmo? Então, esse viveiro ele foi construído com o recurso do Fundo Peruaçu, que é um fundo que foi criado para arrecadar grana para fazer algumas coisas aqui no parque. O dinheiro ele é arrecadado a partir de alguns produtos que são vendidos aqui no parque. E camiseta, boné, guia técnica e tal. E todo o valor dos produtos vendidos aqui, esse valor ele vai para o Fundo Peruaçu. Então, todo o viveiro, toda a estrutura do viveiro aqui foi construída com esse recurso. É um viveiro para reposição de mudas em áreas degradadas aqui no parque. Todas são espécies que são encontradas aqui na região mesmo, então é uma variedade de nativas e algumas exóticas que estão na região também. É o caso do ipê, jatobá, jaborandi, todas essas são encontradas aqui na região e aí a gente faz esse trabalho de produção de mudas. Quando ela alcança um estágio já mais avançado para ser plantado e recuperar a área que foi degradada de alguma forma, tanto pelo homem ou a própria natureza que às vezes se degrada, né, sozinha, precisa de um empurrãozinho da onda. E só me despedindo aqui do São Francisco, olha só que imagem, né, desse rio, passando pro outro lado. Despedindo aqui do Velho Chico, saindo de Januária, bora Montes Claros, mas não tinha como não fazer uma foto aqui nesse solzão. Show, olha que rio, hein? Uma pena não ser um rio tão mais forte para atender esse Nordeste aí. Vamos lá, vamos fazer a foto. É isso aí, galera, aqui na parada aqui de Perdões, a cidade. Voltando aqui pro caminho, né? Ônibus da Contígua aqui que faz a linha de Minas Gerais. Fazendo o fechamento da viagem aí. Passei por Januária, Genaúba, Pirapora, Gramogol, Montes Claros, mó rolê. Essa viagem foi da hora, um passeio. E chegando em casa aí eu vou começar a publicar os vídeos dessa semana. E tem muita coisa legal mesmo, de uvas, de turismo, de tudo, beleza? Então agora é só chegar em casa em São Paulo, cara de sono. E bora, saindo aqui de Minas para São Paulo. Olha lá o busão ali, Contígio, a frota aí. Esse aqui saiu de São Francisco, passei do lado. Ó, São Paulo, São Francisco. É isso aí, São Francisco, lá que eu te falei da orquídea feiticeira, pra quem lembra, beleza? Bora!